Muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Faixa Bônus. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui, é um encontro marcado que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Né? Hoje estamos transmitindo apenas pelo YouTube mesmo, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, enfim, dos seus amigos do bairro, do futebol, enfim, do beach tênis, o que for, né? É uma forma de evangelizar, né? É uma forma de você falar de Cristo para as pessoas também, porque nós discutimos aqui a palavra de Deus, né? Para você que está chegando agora, é um programa semanal onde nós falamos um pouquinho mais, Faixa Bônus, por que o nome Faixa Bônus, na verdade? Porque ele é uma bonificação, não que a gente queira acrescentar na pregação do pastor Gui, mas nós queremos comentar um pouco mais, talvez, o que ele não pode falar em 50 minutos. Né? Então nós nos aprofundamos mais em alguns temas, alguns recortes que a gente faz, e estamos falando de uma série muito famosa aqui na Igreja Amor em Movimento, que é Contra a Cultura Cristã. A série que foi pregada em 2020, durante praticamente todo o ano. A primeira série do Amor em Movimento como igreja, né, baseada no Sermão do Monte, capítulos 5 e 6 de Mateus. Capítulo 5 e 6? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 de Mateus. E estamos discutindo já há algumas semanas sobre isso. Então, os outros programas, eles ficam salvos aí na aba live ou ao vivo, como está a tradução do seu YouTube. E essa pregação está na aba playlists, tá? Contra a Cultura Cristã. Desce lá como a primeira, né, da igreja, então está lá embaixo, está mais para baixo aí na playlist, e acompanhe. E hoje nós vamos falar de um tema, agora começam os temas mais polêmicos, não é verdade? Nós vamos falar hoje sobre quando Jesus fala sobre não matarás, né? Sobre não matar. E o tema da pregação, o título é Eu, um homicida? Será? Será que eu e você somos homicidas? Talvez a gente nem saiba disso, então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Sara, obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. Boa noite. Boa noite. E o Bueno e o Silas, eles brigaram, por isso que eles não estão aqui. Ah, entendi. Né? Eu achei que era porque eles não concordavam com o assunto também. Então, além deles não concordarem, eles brigaram e falaram assim, a gente não quer participar disso. Não, tudo bem. Né? Então, um matou o outro com palavras, né? Não, brincadeira, gente, é brincadeira. O Bueno e o Silas, eles não puderam estar aqui, então hoje eu e a Sara estamos aqui, fique conosco, participe aí também pelo chat. E quero lembrar também, para você seguir já o Instagram do College, am.college, né? Então, na tela aí, eu vou pedir para colocar, tá aí, o ensino aqui, já tá, né? am.college, e também a plataforma de ensino da nossa igreja, uma grande conquista nesse ano de 2025, que são a nossa plataforma de ensino, aulas 100% online, gratuitas, para que você aprenda um pouco mais a palavra de Deus. Sem mais delongas, nós vamos para o primeiro corte, daqui a pouquinho a gente volta. Por que Jesus vai falar nessa questão de homicídio? Por que Jesus vai falar nessa questão de matar uma outra pessoa? E ele inclui nesse matar, ele inclui no homicídio o que? Palavras. Ele inclui atitudes contra uma outra pessoa. Por que Jesus está fazendo isso, queridos? Porque na palavra de Deus, em muitos lugares a gente vai ver o poder que a palavra carrega. Muitas vezes na palavra de Deus nós vamos ver, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ele falou e o mundo foi formado através da palavra. A palavra tem poder, as nossas palavras carregam um poder muitas vezes que a gente não imagina. Então quando Jesus está falando sobre matar, sobre homicídio, sobre tirar a vida de uma outra pessoa, ele inclui também a nossa boca, ele inclui também as nossas atitudes, ele inclui também o nosso comportamento.
relacionamento, como nós tratamos o nosso próximo. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente não faz ideia, mas palavras podem matar. Talvez não tire a vida da pessoa, ela continue vivendo, mas ela vive sem sonhos, ela vive sem planos, ela vive sem esperança, ela vive sem fé, ela vive sem conseguir acreditar que dias melhores vão chegar na sua vida. Quantas pessoas que tiveram as suas vidas roubadas por causa de palavras? Um pai, uma mãe, que dizia para o filho: você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida, você nasceu, você é um acidente, nós não desejávamos você. E quantas pessoas perderam a vida no sentido de que perderam aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas, perderam os planos, perderam os sonhos, deixaram de acreditar, porque Gui, eu sou um acidente, Deus não me queria, Deus não tem nada de bom para a minha vida. E muitas vezes palavras matam destinos, palavras matam a fé no coração das pessoas, e é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: olha, não é simplesmente você pegar uma arma e matar uma pessoa, mas muitas vezes uma palavra pode ser muito mais poderosa até do que você ferir uma pessoa no sentido de agredir uma pessoa. Às vezes uma palavra vai muito mais profundo no coração de uma pessoa até do que uma atitude que nós temos contra ela. Só que muitas vezes dentro da igreja nós não entendemos essas coisas. Não, se eu obedecer a lei, e é justamente aqui que pegava para aquelas pessoas, porque eles: não, está tudo certo, eu estou obedecendo a lei, eu estou fazendo o que as leis, os mandamentos dizem, eu não estou matando, não estou fazendo isso e aquilo. E Jesus vai levar para um lugar diferente. Jesus vai falar: olha, vocês não estão compreendendo, não adianta nada você não matar uma pessoa, mas você trata mal a tua esposa. Não adianta nada você não matar uma pessoa, mas você liberar palavras que vai trazer morte na vida de uma pessoa. Não adianta nada você falar para mim: não, eu não estou matando ninguém, eu não tirei a vida de ninguém, e você trata as pessoas, você libera palavras de morte sobre a vida de outras pessoas. Você não imagina, mas você está matando, você está destruindo a vida de outras pessoas. Gente, eu converso com pessoas, essa semana estive com uma pessoa, e ela falou para mim, falou: Gui, a minha infância, a minha adolescência, a minha fase desde que eu nasci, na verdade, até eu me tornar adulto, o que eu ouvi do meu pai, o que eu ouvi da minha mãe foi o seguinte: você é um burro, nós não queríamos ter tido você é um ignorante. Xingava ele até me falou: olha, me perdoe, pastor, mas me xingavam disso, daquilo, e eu cresci achando que eu era aquela pessoa. Mal sabiam talvez os pais que estavam matando, que estavam tirando aquilo que Deus desejava no coração para aquela pessoa. E muitas vezes nós que estamos dentro da igreja fazemos exatamente a mesma coisa. A gente não mata com uma arma, mas a gente libera uma palavra que fere o coração das pessoas, a gente trata as pessoas mal. É o que diz aqui, olha, chama de louco aquele que diz que outra pessoa é louca, aquele que ofende outra pessoa, este também estará sujeito a este juízo. E Jesus vai trazer um peso ainda maior, uma responsabilidade ainda maior no nosso comportamento. Voltamos. Estamos hoje falando um pouquinho sobre mais uma pregação da série Contra a Cultura Cristã. E hoje o tema, né, eu, um homicida, né? E o pastor Gui, nesse primeiro recorte, ele já traz uma explicação, uma explanação. E eu acho que essa pregação em si, acho que ela entra mais profunda, assim, na questão de diferenciação do exterior com o interior, né? Porque agora ele começa a dar as aplicações, como você falou mesmo, sobre o matar, né? E depois vai falar sobre adultério também, enfim. E que ele já traz essa questão de os 10 mandamentos, né? Um mandamento fala: não matarás. Naquela época, o matar era literal. E agora Jesus ele traz algo que não é literal, né? Mas que é, na verdade, aquilo que sai de nós, aquilo que sai da nossa boca. É interessante lembrar que a Bíblia fala, acho que Tiago ou o apóstolo Paulo falam sobre a língua, que a língua ela é como se fosse o leme de um navio, né? Um navio tão grande, o leme tão pequeno, e a língua é a que comanda, é como se ele comandasse a nossa vida. Então a língua ela pode tanto abençoar como matar, né? Então ele fala muito sobre essa questão. Então quando a gente pensa assim, nossa, você mata pessoas, como assim eu mato pessoas?
E antes de você já falar, até uma experiência que eu tive essa semana passada, na verdade. Eu e a Ellen, minha esposa, como líderes, né, é até um testemunho para a nossa vida, assim. Nós tivemos uma conversa com uma liderada nossa, né? E só que eu entendo que assim não existe vergonha nenhuma em um líder talvez reconhecer o erro, reconhecer que não foi o momento certo para se falar das coisas. E a gente teve essa conversa com essa pessoa e logo em seguida, quando a gente estava voltando para casa, a gente pensou assim, o Espírito Santo falou no nosso coração, né? Falou assim, eu acho que não foi o correto a se fazer. E aí a Ellen vira para mim e fala, será que a gente não está matando o propósito dela, né? Nós como líderes não estamos matando, na verdade, ao invés de incentivar, nós não falamos mal, nós não brigamos, nós não xingamos, mas falamos coisas que talvez não foi do jeito correto, no momento correto, e que poderia ter matado. Quando a gente chegou em casa, a gente ligou para a pessoa e a gente pediu desculpas. E a gente falou assim, que realmente assim, o Espírito Santo já tinha incomodado em relação a isso, mas foi muito de Deus, porque a pessoa também ela entendeu essa questão, é uma pessoa muito querida para a gente, assim. Mas quando eu estava escutando essa pregação, eu lembrei que é tão complexo isso, porque às vezes a gente pode matar pessoas, mesmo não querendo matar, mesmo não na raiva, mesmo na melhor das intenções, mas da forma errada, né? Exatamente. Essa parte, nós estamos em Mateus 5, 21 a 26, quando Jesus começa a dar aplicação prática de tudo aquilo que ele explicou anteriormente, que ele falou quem Deus abençoa, o que é a justiça e qual é o propósito dele. Nos versículos anteriores, Jesus fala, olha, não se engane pelos motivos que eu vim. Não se engane, não fiquem confusos de por que eu estou aqui. Isso, eu estou aqui que é justamente para cumprir, para realizar tudo aquilo que foi prometido. Jesus é a realização da promessa. E a gente tem um aspecto bem interessante, que é bom a gente pensar sobre ele, que quando a gente espera algo durante muito tempo, ora por isso, se empenha por isso, nós temos uma expectativa, como aquele povo tinha, de uma expectativa sobre o Messias. Quando isso se realiza, a gente corre um sério risco de frustração. Imagina que você tivesse hoje a oportunidade de obter ou de realizar tudo aquilo que você sonha. O que a gente faz depois disso? O Sermão do Monte, essa declaração de Jesus, fala exatamente sobre isso. Fala, olha, as coisas estão se realizando, tudo aquilo que Moisés falou, que os profetas falaram, está se realizando na geração de vocês. Só que agora vocês precisam de uma segurança de vida. Vocês precisam saber o que vocês fazem daqui para frente. Então, a gente tem uma questão hermenêutica, um problema hermenêutico, que a gente vai falar sobre isso tanto hoje quanto nos próximos programas, que a gente precisa entender o que a audiência original entendeu de tudo isso. A gente não pode entrar numa aplicação para o nosso tempo, a gente não pode entrar a gente começar a significar esse texto todo, essa fala de Jesus, sem entender o que significou para a audiência original. Isso é um princípio fundamental na interpretação do texto bíblico, justamente porque Jesus está falando sobre lei. Hermenêutica significa interpretação de texto de lei, interpretação de um texto que tem um referente, tão importante como a gente tinha lá no Decálogo, que são os 10 mandamentos. Né? Então Jesus está falando sobre o sexto mandamento, que é não matarás. Vamos diferenciar o que é ira, vamos entender o que é ira. Porque quando a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Nesse versículo, a palavra ira ela pode ter alguns significados em língua portuguesa, entre eles raiva e ódio. Quando a Bíblia fala não se ponham, irai-vos, mas não pequeis, a gente está falando sobre raiva. Raiva é um sentimento passageiro, um sentimento protetor, uma emoção que nos protege. É quando nós somos enganados, quando nós somos frustrados, quando nós somos traídos, quando acontece alguma injustiça, a gente tem uma emoção natural que é a raiva. A raiva é muito produtiva, porque a gente se protege. Pelo fato de nós sentirmos raiva, nós não somos bobos.
a gente não se coloca em situação que é extremamente perigosa nas relações humanas. Sim. Toda vez que um compromisso, que um acordo foi quebrado, nós vamos nos sentir irados no sentido de ter raiva. Não é disso que Jesus está falando no Sermão do Monte. Jesus está falando da raiva, que a gente pode usar a palavra ódio. Ódio é uma emoção permanente, que nos leva a olhar o outro e vê-lo de uma forma não humana. Era isso que estava acontecendo ali. Quando eu sinto ódio de alguém, eu quero destruí-lo. Eu quero que ele não exista. Eu quero que aconteça alguma coisa muito ruim com essa pessoa. O ódio faz com que a gente olhe para o outro e pense, ele não vale nada. Ele não tem utilidade nenhuma. O ódio te motiva a fazer coisas que a gente vê durante a história, que foi motivada por preconceito, que houve segregação, que houve destruição de povos. Isso é o ódio. Jesus estava falando sobre isso. Jesus, naquele momento, estava falando sobre o dolo. Quando a gente fala sobre homicídio doloso e homicídio culposo, o culposo é sem intenção de matar. O doloso você assume o risco de matar alguém. Caim tinha ódio de Abel? Caim tinha ódio de Abel. Tanto que Deus foi ter com ele e falou para ele, Caim, presta atenção, o pecado jaz à porta. Quer dizer, isso resume muito bem o que Jesus está explicando. Você vai realizar exteriormente aquilo que você já realizou dentro do seu coração. Você está prestes a matar alguém? Não, você já matou. Então o que Jesus está nos explicando, o grande problema hermenêutico é esse. Jesus não está nos dizendo que o ódio leva ao assassinato, ele está dizendo ódio é assassinato. Só o fato de você odiar. Eu acho que quando eu estava escutando até isso, acho que veio um pouco de encontro com a pregação do pastor Gui de ontem. Sim. O pastor Gui falou ontem sobre a questão, citou Jabes, né, que foi uma pessoa que recebeu muitas palavras que poderiam matá-lo, de uma certa forma, e citou Esaú, que para mim, uma das melhores pregações do pastor Gui, quando a primeira pregação dele, porque ele já citou em outras, quando ele fala sobre Esaú. Sim. Né? Eu não tinha ouvido ainda a pregação sobre Esaú, né? Sobre essa questão da maldição que Isaac teve que colocar sobre a vida dele, porque já tinha dado a bênção para Jacó, e mesmo assim ele não viveu debaixo dessa maldição, né? Então, inclusive, até a pregação já está disponível no canal do YouTube, saiu agora 8 horas, é necessário deixar. Fala um pouquinho sobre isso, faz esse link, porque aquela maldição, aquela palavra, tanto da mãe de Jabes, sim, que colocou o nome de Jabes nele, como a Esaú, foram pessoas que tiveram momentaneamente, foram assassinadas momentaneamente por palavras, né? Sim, sim. Aí, da tradição, né, desse hábito de colocar sobre o filho aquilo que a pessoa estava sentindo e vivendo, acontece muitas vezes na palavra de Deus, né? E Jabes já recebe essa sentença na hora que ele nasce com uma sentença, mas ele não realizou essa sentença. O que ele fez? Ele confessou e pediu a intervenção de Deus. O que Jesus está ensinando ali também, naqueles versículos ali do Sermão da Montanha, é isso. Fala, se você não confessar, se você não levar isso para Deus, se você não começar a identificar isso que você sente, você vai realizar, uma hora ou outra você vai realizar aquilo externamente, mas internamente você já fez. É por isso que a gente precisa confessar. É exercício espiritual confessar. E eu acho que é tão difícil, o Sermão do Monte é difícil para todo mundo. Ele é complexo. Porque a gente acho que estava falando semana passada, se eu não me engano, sobre... É muito bonito, é muito romântico, romantizando as coisas. Falar assim, nós precisamos nos parecer com Jesus. Quando você lê, e até a sua explicação sobre isso, sobre o ódio, a gente pensa assim, cara, a gente pode pedir perdão. Quantas vezes a gente vai pedir perdão? Porque muitas vezes a gente vai sentir isso. Será que é possível uma pessoa vivendo num processo de santificação não ter
não sentir em algum momento esse ódio, não sentir... E gente, vamos ser claro isso, Sim. A gente não está aqui romantizando as coisas, como eu disse. Às vezes a gente sente isso, a gente como ser humano, Sim. né? Às vezes no trânsito, às vezes em qualquer lugar, tudo bem que pode ser uma raiva, mas às vezes pessoas elas nos machucam, né? E como ser Jesus nesse momento? Porque às vezes é muito fácil a gente falar, Sim. mas como é que a gente vive isso, né? Olha, a grande questão é que o Sermão do Monte, ele não é para ímpio. Ele é para crente. Ele é para crente. Então, o fato de ser para crente, até nesse texto fala assim, se você estiver entregando uma oferta, estiver com problema com alguém, ou alguém tem problema com você, vai ter com o teu irmão, está usando a palavra irmão. O significado inicial dessa palavra irmão é justamente irmão de sangue, literal. Uhum. Depois você amplia para uma pessoa que está na mesma comunidade de fé que você. Depois você amplia, coloca esse sentido para toda a humanidade. Mas o sentido literal é seu irmão de sangue. Quer dizer, se alguém quer teu irmão mesmo, você tem algo contra ele ou ele tem algo contra você, você resolve antes de ir participar de um ritual. A relação humana é muito mais importante do que você fazer uma cerimônia, dar uma oferta, adorar. Não é isso que Jesus estava falando. O processo de santificação, ele é justamente sobre confessar. É sobre consciência. Acho que a melhor palavra é essa. O processo de santificação que nós vivemos como cristãos, vamos viver durante a vida inteira, ele é sobre consciência. Ele não é sobre perfeição. Aliás, as palavras que Jesus usa e que o apóstolo Paulo usa são sobre sermos completos, não sobre sermos perfeitos. Então, quando a gente busca ser cada dia mais parecido com Jesus, a gente se aproxima de Cristo com consciência de que nós somos incompletos, Ele é completo, e assim nós nos tornamos completos. Então, a maluquice da gente tentar se tornar perfeito nos afasta de Deus. Vai nos levar para orgulho, vai nos levar para a culpa. A gente vai viver culpado a vida inteira, vai se afastar de Deus. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, eu não consigo, eu não aguento, tchau, Deus. Eu acho que hoje é um grande mal, né? Dentro da igreja. As pessoas elas saem da igreja porque elas vivem nessa questão de serem perfeitas, e eu falo de crente velho de igreja. Sim. Crente que às vezes caiu em algum pecado, aconteceu alguma coisa, mas tudo isso é porque a gente vive numa sociedade onde a sociedade te incentiva a ser uma pessoa perfeita. Sim. A ser uma pessoa de alta performance. E aí a pessoa leva isso para um âmbito da vida dela cristã, e quando ela se frustra, porque lá fora, quando ela se frustra com isso, a pessoa chega sem... É estranho, porque a pessoa, quando ela não consegue essa performance, simplesmente, muitas vezes, no emprego, ela sai. Ela sai fora. Agora, como lidar com isso dentro da vida cristã, onde ninguém te demite? Porque a gente não pode abaixar a régua, né? Exatamente. Na vida cristã, quando a gente fala assim, preciso ser mais parecido com Jesus, eu não posso pegar a régua, porque no emprego eu posso. Estou lá no meu trabalho, não sei o quê, não estou performando, porque a questão é performar, não entrego, não consigo fazer minhas entregas, eu volto um pouco para trás, eu dou 2 passos para trás, falo, CLT não estou conseguindo, volto para o PJ está exigindo muito, você CLT, deixa de empreender, a gente entra nessa dança das cadeiras na vida profissional. Mas na vida com Deus não dá para eu pegar a régua e abaixar. E quando a gente fala de sermão da montanha, a régua está onde? Lá em cima. Está em Cristo, né? Então eu olho para aquilo e falo, eu não consigo. Literalmente está lá em cima. Quando eu leio o sermão da montanha, eu lembro de um episódio que algumas pessoas ficaram chateadas conosco, e nós fomos conversar com essas pessoas, passamos 2 horas conversando com essas pessoas. Quando terminou a conversa, eu não tinha ido de lugar para lugar nenhum. Tinha ficado só ali naquele negócio. Você se sente o ser mais derrotado da face da terra. Porque a questão não é ter razão. A questão é você sair de uma situação dessa, tipo, tá tudo bem? Né? Vamos, eu te mostrei as minhas limitações, você me mostrou as suas. Tudo bem? Vamos seguir? Não. Você está numa conversa que não vai nada para lugar nenhum. Falei, e agora, Jesus? Como é que eu revelo Cristo em tudo isso? Como é que eu ando? Então, a gente precisa lembrar que a interpretação do Sermão da Montanha, para não ter um problema hermenêutico maior, ele não é, hoje em dia, só se permite
um tipo de interpretação. E o Pastor Gui, a gente fala, assiste essa série, porque o Pastor Gui ele saiu desse tipo de interpretação que o nosso tempo obriga. Hoje se interpreta o Sermão da Montanha como se a gente estivesse lendo as 5 linguagens do amor. Sim. Romantizando as coisas. Romantizando, tipificando, colocando perfis pessoais, simplificando demais, reduzindo, justificando. Não é por aí. O Sermão da Montanha é sobre Cristo. Fala, olha, eu sou o rei desse reino, nesse reino se vive assim. Aí a gente olha para ele e fala, nossa, percebi que sozinho eu não faço. Para mim, enquanto você fala, minha cabeça abre, assim, minha mente abre para tanta coisa. Por quê? Logo no começo do programa eu falei sobre quando nós matamos propósitos de pessoas, sim, a responsabilidade que às vezes a gente tem, porque pessoas muitas vezes nos enxergam como líderes na igreja, nos enxergam talvez como pessoas que são referências para ela, e eu acho tão perigoso essa questão de ser referência para alguém, enfim. Mas, e aí quando a sua responsabilidade em ter a palavra certa, na hora certa, e isso acaba sendo uma coisa que acaba também nos oprimindo de uma certa forma, trazendo um peso sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o pastor Gui pregou também no domingo sobre uma geração fraca, sim, uma geração mimada, né, baseado no livro de Lucas, né? Fala sobre a parábola das crianças que estavam na praça e tudo mais. E aí ele fala sobre a geração fraca que critica tudo. Então, assim, as pessoas que estão na igreja criticando o pastor porque acha que o pastor tem que falar do jeito que ela quer, né? Então, se não fala do jeito que ela quer, ela sai da igreja falando mal. Sim. Eu entendo que essa questão do falar, essa questão do criticar, essa questão de matar com as palavras, isso também se engloba. Por quê? Porque para quem está à frente de algo, por mais que a pessoa ela tenha o propósito dela, tenha na cabeça dela que ela faz aquilo porque Deus está direcionando ela a fazer aquilo, críticas como essa derrubam a gente também, sim, de uma certa forma. Matam a gente também. Colocam um peso sobre a gente, porque queira ou não queira, Deus nos deu uma missão, o pastor Gui deu uma missão para ele, um propósito para ele para pregar. E quando o rebanho é rebelde em relação a isso fere o pastor, sim, né? Isso fere. Eu acredito que Jesus também sentia isso. Com certeza. Jesus ele estava contra todas as expectativas. E aí a gente se identifica muito com Cristo, que embora Jesus não tenha pecado, ele totalmente perfeito, ele estava contra todas as expectativas. Na cultura judaica, na expectativa messiânica judaica, Jesus tem pelo menos 8 pontos que Jesus não atende em nada. Por exemplo, ele deveria vir como um rei. Um rei libertador resolveu o negócio ali. Na cultura judaica não tinha aquela questão das 2 vindas. Jesus veio, nos livrou da questão da escravidão espiritual, depois ele vai vir de novo estabelecer o seu reino. Uhum. Não tem essa na expectativa messiânica judaica. Tem uma série de coisas, servo sofredor. Eles acreditam que o servo sofredor é o povo, não uma pessoa, não um ungido. O Messias não viria como um servo sofredor. E aí tem uma lista lá com pelo menos 8 pontos. Jesus era muito decepcionante. Embora ele atraísse multidões, o povo tivesse assim vidrado, ele fala como quem tem autoridade, né? A Bíblia fala isso, que as pessoas sentiam isso. Mas os líderes ali, aqueles que eram os avaliadores, que é a posição que hoje nós nos colocamos. A gente está acostumado a dar estrelinhas para tudo. Então, quando a gente senta ali para ouvir a mensagem, a gente precisa pedir perdão para Deus mesmo, nos colocar no lugar de ovelha mesmo, senão a gente fica avaliando, a gente fica dando estrelinhas para uma mensagem que foi dada por Deus e talvez ali naquele momento não seja para mim. Fala, tá bom, essa palavra não é para mim, mas é para alguém. Eu não posso me colocar num lugar que falar assim, não, isso aqui não está me atendendo, eu não estou aqui para ser atendido. Exatamente. Né? A gente mudou o lugar que a gente deveria.
Mas isso é uma coisa que acho que todo líder, todo aquele que trabalha com o ministério da palavra, com a diaconia da palavra, precisa entender. Jesus era absurdamente decepcionante. O que Jesus estava falando ali, ele estava sendo muito decepcionante. Quando Jesus disse, se vocês quiserem conhecer o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, a justiça de vocês tem que exceder muito a dos fariseus e dos escribas, era justamente sobre isso. Ele estava falando que, olha, aquilo que essas pessoas acham ser bom, justo, reto, se vocês não excederem isso em muito, vocês não vão conseguir entender o que é o reino de Deus. Isso tem tudo a ver com a gente. Hoje a gente se senta como mestre, olha para a pessoa que está pregando como se ela estivesse prestando um serviço para nós. Se ela não falar aquilo que o nosso grupo social acha aceitável, a gente condena, a gente já vai lá e cancela. E isso não é posição de ovelha, né? Antes de você ser qualquer outra coisa, nós somos ovelhas. E é interessante pensar que isso, você também, de uma certa forma, está ferindo a pessoa em si. Né, ferindo uma pessoa que Deus... É muito complicado quando a gente fala assim, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Sim. Hoje a gente vê aí fora como algo muito banal e assim, isso quer dizer assim, as pessoas usam assim, você não pode, você tem que abaixar a cabeça para tudo que eu falo, você não pode, enfim, não toque, não fale mal de mim. Não é isso. A questão é a gente ter temor de pessoas que são colocadas na nossa vida para serem pessoas que são usadas por Deus para abençoar as nossas vidas, nos ensinar, né? O que tiver na Bíblia, o que tiver baseado na Bíblia. Eu tive uma experiência, vamos tentar falar do jeito certo. Eu tive uma experiência uma vez de estar trazendo a palavra e quase que imediatamente depois uma pessoa veio falar comigo que ela achou raso, fraco. Acho que eu sei isso aqui. Qual que é a tua primeira reação? Você virar para a pessoa e falar assim, onde está Sofonias na tua Bíblia? Abre aí, Abacuque, Sofonias, Ageu. Já aconteceu comigo, já aconteceu. Abre aí. Meu irmão, acho que a gente está falando de assuntos diferentes. Talvez para você não tenha sido aquilo, mas se a gente sentar depois e ouvir essa pregação com calma, talvez você tire daí alguma palavra que possa ser de Deus e tal. Mas o primeiro ímpeto do coração é falar, meu irmão... Quem é você? Quem é você para falar um negócio desse? Daí na hora, assim, o Espírito Santo falou comigo e eu senti, tipo, uma dor, sabe? De o que na palavra desperta na pessoa um sentimento tão ruim que ela não pode ficar quieta e tem que vir até você e te machucar também. Por que ela tem que dividir essa ferida em vez de ser curada? É aquela questão da pessoa, exatamente, a pessoa ela é ferida e ela quer atacar os outros para que pessoas sejam feridas iguais a ela. Né? É muito triste isso, porque às vezes a sua boca, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, seu coração está cheio de amargura, de rancor, é isso que você vai transparecer para as pessoas. Eu estava com a família da minha esposa num domingo e a gente estava falando sobre isso. Como é difícil, às vezes, você estar com uma pessoa num ambiente sempre, onde aquela pessoa sempre, ela tá para baixo, né? Assim, tá todo mundo e de repente, assim, ela tá para baixo. Né? Ela só reclama, ela só tem problema, ela não deixa para trás, ela leva aquele jugo na vida toda, né? E aí citar até a pessoa na mesa citou assim, além disso, você estar com pessoas que tudo ela sabe mais que você. O Google, né? Tudo. Meu amigo Google. Exatamente. Eu acho que quando a gente, só nessa discussão, a gente consegue ver quantas coisas, quantas formas a gente mata pessoas através daquilo que a gente fala, seja pelo ódio. Quando Jesus falou sobre isso, falou, olha, não é que o ódio vai te levar a matar alguém, mas se você já matou, essa consciência de esse tipo de pensamento, de julgamento, de reação, de necessidade que a gente tem que ir lá e levar a morte para a vida do outro que não tem nada a ver com o nosso problema. Sim. É sobre isso que Jesus está falando. Esse ódio te leva a categorizar pessoas. Né? Provavelmente essa pessoa que veio falar comigo,
vamos falar um nome, não sei, de um grande pregador, se ele estivesse aqui naquele momento, ele poderia ter falado a mesma coisa, essa pessoa não ia pegar ela ali embaixo. Não. Porque ela coloca as pessoas em categoria. Prateleiras, né? O ódio faz isso com a gente. Ele cria essas prateleiras mentais e fala assim que, ó, esse daqui eu destruo, esse daqui eu não destruo. Nós não temos esse direito. Imagina o que isso não faz conosco internamente, não faz com o nosso relacionamento com Deus. Sim. Então, Jesus vai falar sobre a questão da adoração nesse assunto e vai falar assim, olha, não tem cabimento a gente ofertar, adorar, participar do culto se nós estamos matando. Não dá para ter um culto de homicidas. Né? A gente consegue imaginar, a gente está aqui olhando aqui para as cadeiras da igreja, falar, enquanto nós estamos trazendo a mensagem aqui, o outro está sendo esfaqueado ali, aí um cai para cá, outro cai para cá, outro vai para cá. Parece videogame quando eu imagino essa cena. Parece que eu estou jogando um joguinho de videogame. GTA, né? Outra coisa, até quando a gente fala essa questão de a pessoa que está trazendo a palavra, ela tem uma validação daquele que é a autoridade dentro da nossa igreja, que é o nosso pastor. Sim. Então, se você não respeitar a pessoa por nenhum outro motivo... Respeita por isso. Respeita por isso. Respeita porque, olha, essa questão, ela te situa, né? Fala, não sou eu que decido, não fui chamada a decidir. Isso me coloca num lugar tão mais próximo de Cristo e tão longe do pecado, né? Quando a gente acha que somos nós, que a gente deveria ter sido consultado, né? Porque às vezes eu olho para as pessoas e falo, você estava esperando o quê? Que a gente mandasse para você, temos essa opção na enquete, você pode votar, por favor? E mesmo se você pregasse, não ia ser do jeito que ela quer. Não, e outra, você prega, amigo? Não. Então como é que está se sentindo tão à vontade de criticar isso, dessa forma? Mas é uma coisa que a gente tem que se policiar, né, Sara? A gente mesmo, quando prega, às vezes ouve outros pregadores, a gente tem a tendência de começar a fazer a nossa análise sobre a pregação. Né? E é complicado isso, porque às vezes a gente mais analisa e impede do que recebe, né? Da aplicação que a gente tem. Não, tem que ser ovelha, ser habituado. Mas isso acontece com o tempo, a gente está falando aqui, né? Mas isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Sim. Essa maturidade, ela vem com a vara e com o cajado de Deus. Sim. Para a gente entender qual é o nosso lugar. Sim, é verdade. Ó, eu ia até falar, agora ia dar uma palavra. Diga. Mas eu vou esperar o segundo corte. Sim. Porque acho que o segundo corte ele vai mais nesse encontro. Mais ainda na aplicação. Isso. Então, continua participando com a gente aí pelo chat. Estamos falando sobre Contra a Cultura Cristã, série A Pregação Eu, um Homicida, falando basicamente sobre não matarás, né? Sobre a relação que Jesus faz do mandamento dado lá em Êxodo, né? Como que isso se aplica na nossa vida interiormente, né? Então, essa série está na aba Playlist, lá você pode acompanhar. E agora a gente vai para o segundo corte, daqui a pouquinho a gente volta. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você pode nessa noite deitar e amanhã não acordar, está lá no céu. E você perdeu a oportunidade de dizer a uma pessoa, olha, eu te amo, eu me importo com você, me perdoa por aquilo. E essa outra pessoa talvez carregue algo, um sentimento ruim no coração, por toda a vida, simplesmente porque você deixou para depois. Jesus está falando com aquelas pessoas dizendo, olha, não deixe para depois o que você pode fazer hoje na sua vida. Nós muitas vezes somos assim mesmo, a gente quer deixar para depois, resolvo depois, tudo a gente vai jogando para frente, mas nessa manhã, queridos, eu gostaria de te encorajar, sabe aquilo que você precisa resolver, se existe algo que você precisa consertar, tanto na sua relação com Deus, como na relação com outras pessoas, com o próximo, com as pessoas que você ama, ou com o inimigo, se existe algo que você precisa acertar na tua vida, não deixe para depois, seja humilde o suficiente para dizer, olha, o dia é hoje, eu vou sair daqui hoje, Gui, e vou pegar o telefone, eu vou fazer um telefonema, eu vou pedir perdão para minha esposa, eu vou reconhecer os meus erros, eu vou mudar de atitude. Querido, não deixe para depois, porque o depois pode ser tarde demais nas nossas vidas. Então Jesus, Ele está falando com aquelas pessoas, e Ele vem trazer uma responsabilidade ainda maior. Ele não está dizendo só, olha, a lei não importa. Na verdade Ele vai dizer, olha, é muito mais do que apenas um comportamento.
é muito mais do que apenas vocês obedecerem regras. Ele vai falar, olha, eu estou falando da intenção do coração de vocês. Não é simplesmente obedecer uma regra que foi determinada, mas é mais do que isso. Ele vai dizer, olha, trate as tuas intenções. Deixe Deus mudar o seu coração para que a sua vida seja diferente. Não o contrário. Não tente fazer e tentar de todas as formas para que Deus mude a sua vida. Não, deixe que Deus mude a tua vida e então o teu comportamento vai ser diferente. Não deixe para depois o que você precisa resolver hoje. Amanhã pode ser tarde. Tenha seus relacionamentos com o próximo como um termômetro para o seu relacionamento com Deus. Queridos, deve ser um termômetro nas nossas vidas. Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu trato a minha casa? Como é que eu trato a minha esposa? Como que eu ajo? Será que não reflete no meu relacionamento com Deus? Será que o fato de eu tratar tão mal as pessoas, será que o fato de o meu comportamento ser tão ruim, será que isso não é um termômetro? Será que isso não está me dizendo que, será que eu não preciso buscar mais a Deus? Porque tenha certeza de uma coisa, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a face de Deus, Ele muda as nossas vidas, a gente passa a se parecer mais com Jesus. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver um homem que veio para servir, você vai ver um homem que veio não para dividir, mas para trazer paz. Você vê um homem que veio para cuidar das pessoas, para encorajar as pessoas. Olhe para as atitudes de Jesus. Nós, cristão, é isso, pequenos cristos, nós fomos chamados para nos parecermos com Jesus. Então deve ser um termômetro. Se eu não estou me parecendo com Jesus, será que eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus? Não deixe de desfrutar o melhor de Deus por causa de problemas mal resolvidos. Não deixe que as pendências atrapalhem, roubem aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Pessoas são roubadas simplesmente porque elas são tão orgulhosas que elas não tratam aquilo que ficou para trás, e muitas vezes deixam de viver as bênçãos e tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Mal sabe elas que elas estão fazendo mal para elas mesmas. Então, queridos, não deixe que isso atrapalhe a tua vida. Entenda que a falta de perdão, entenda que os teus relacionamentos afetam aquilo que Deus quer fazer na tua vida também. Deus tem muito mais para você, Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem coisas extraordinárias, maravilhosas, planos, sonhos maravilhosos, e eu quero te encorajar, não deixe de viver tudo aquilo que Deus tem para você por causa de bobeira. Se humilhe diante de Deus, reconheça os teus erros, conserte as pendências, faça aquilo que você precisa fazer, e você vai ver Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer na tua vida. Quando nós fazemos a nossa parte, a gente passa a experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos o sobrenatural, mas não fazemos o que precisamos fazer. Faça o que você precisa fazer, e você vai ver Deus fazendo aquilo que você não pode fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu negócio, em todas as áreas. Se você assumir a tua responsabilidade e falar, Deus, deixa comigo, que a minha parte eu vou fazer, pode ter certeza que Deus vai ser fiel, vai te surpreender e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Voltamos, é muito rápido essa vinheta agora aqui. Se você está conectando agora, estamos no Faixa Bônus toda quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje é feriado, mas nós estamos aqui, né, discutindo a palavra de Deus, discutindo a Bíblia. Eu não sei você que está aí, mas eu sei que a Sara também. Falar sobre a palavra de Deus, discutir sobre a palavra de Deus é maravilhoso. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado na nossa devocional, porque a gente começa a estudar, ao invés de ter devocional. Eu falo, nossa, isso aqui é interessante, aí você vai buscar. Quando na verdade, assim, podia ser mais simples, né? Não, só pega aqui, o Senhor é meu pastor, não me falta. Tem tanta coisa para falar para você aqui. Exatamente. Mas aí você já quer falar, nossa, mas qual era essa época? Enfim, mas falar sobre a Bíblia é maravilhoso, e nós estamos discutindo uma série do pastor Gui, muito, muito profunda, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte, o sermão mais famoso, nas palavras mais famosas de Jesus, né? Onde ali ele é uma declaração de guerra contra os fariseus, contra todo o legalismo ali daquela época, né? E também falar sobre o que era exterior, pecado exterior, mas o que, na verdade, a gente comete no nosso interior, né? A Bíblia fala que Provérbios, se não me engano, acho que é Provérbios que fala que do nosso coração emana, né? É a fonte, né, de muitas coisas. Então,
Inclusive, é por isso que nós devemos guardar o nosso coração. E Jesus, ele fala sobre isso. Estamos falando sobre não matarás, uma lei no Antigo Testamento, mas que Jesus traz, falando o seguinte: vocês não matam literalmente, mas vocês matam através de palavras. Vocês matam através do ódio que vocês sentem, do sentimento que vocês sentem. E isso foi um baque muito grande para aquela geração, né, para aquele povo naquele tempo. Então, no primeiro corte, nós falamos um pouco sobre isso, sobre o ódio, a diferenciação do ódio, da raiva e como isso pode afetar aquilo que nós falamos, talvez às vezes nem por raiva, mas o que nós falamos que matam pessoas, né? A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. E nesse segundo corte, o pastor Gui, ele fala sobre o perdão, né? Que eu ia falar até no final do bloco anterior, mas a gente pode discorrer sobre isso, sobre o perdão. E aqui ele traz um pouco sobre o perdão da pessoa que recebeu também isso, né? Porque a gente estava falando da pessoa que faz, mas como que é a pessoa que recebe? E eu citei a pregação do pastor Gui da última terça-feira, e que ele fala sobre que é necessário deixar para trás. E na situação que eu falei sobre Esaú, que recebeu a maldição, uma palavra do pai, e depois ele não aceitou isso, ele tirou esse jugo dele, a mesma coisa aconteceu com a questão de perdoar Jacó. Perdoar Jacó. Mas para que houvesse perdão, Jacó também teve que ser tratado naquela noite famosa que ele ali briga com um anjo, né, com um homem, né? E então ali Esaú, ele além dele não receber, não aceitar aquilo na vida dele, ele soube perdoar. Ele soube perdoar o irmão. E é interessante pensar que pode ser muito difícil para a gente receber uma palavra e às vezes receber algo que pode matar o nosso propósito. Mas acho que muito maior do que a palavra que a pessoa te dá é o Deus que te sustenta. É o Deus que, se colocou um propósito na tua vida, você precisa acreditar que não são palavras que vão matar isso, né? Essas palavras de Jesus já foram muito mal usadas. Eu me lembro, eu tinha acho que 15, 16 anos, eu me lembro uma vez que isso me marcou muito, usando esse tipo de palavra para justificar pessoas que sofriam algum tipo de violência, algum tipo de abuso. Não, você tem que perseverar, você tem que perdoar, você tem que ir lá ter com essa pessoa e resolver e tal. Lembra que o Sermão do Monte é para crente, é para quem ama a Deus. Tem um monte de gente que não vai entender o que nós estamos falando aqui. Não vai entender essa questão do perdão, essa questão de você realmente se desvencilhar, você não destruir o caminho pelo qual você vai precisar passar. O Wesley fala isso. Quando você odeia, quando você não perdoa, perdão é atitude, não é sentimento, você destrói um caminho pelo qual você vai precisar caminhar. Então, quando nós falamos a respeito dessas palavras aqui, vamos separar as coisas. A gente não está falando sobre perpetuar abuso. Nós não estamos pegando pessoas que realmente estão passando por coisas muito ruins e que precisam se desvencilhar de pessoas mesmo, né? Precisam parar com esse tipo de relacionamento. E às vezes quem sofre abuso sai de um relacionamento abusivo e se coloca dentro de outro relacionamento abusivo. Sim. Se habitua com aquilo que é ruim. Nós precisamos nos desvencilhar disso. Isso é um ponto. Fechou aqui essa janelinha. Vamos falar daqueles conflitos que acontecem o tempo todo. A gente está falando sobre irmãos. Eu tenho 2 filhos que o tempo todo, por ser muito próximo, estavam ali discutindo, se pegando. Não é? Você tem irmão, você está o tempo todo ali Só separando, né? Só separando o negócio. É uma convivência muito próxima, é disso que a gente está falando. Se nós vamos ser úteis, se nós vamos viver, nós vamos enfrentar conflitos. Se Jesus está falando, vai lá e resolve. O pastor Gui explica isso muito bem. Ele sempre fala, olha, Deus, até você falou sobre o chamado, sobre nós não matarmos o chamado do outro, o propósito do outro. Fala, Deus nos dá algo, deposita algo em nós, mas nós precisamos ser a resposta. Uma resposta saudável para isso que Deus coloca em nosso coração, na nossa vida, nos dá recursos para isso. E gente também é recurso. Muita coisa que a gente vai fazer, Deus vai trazer pessoas para a gente fazer junto. Então não adianta a gente ter uma vida que a gente começa
fora dessas situações extremas de abuso, a gente começa a descartar pessoas. Fala, olha, você vai precisar dele, a gente convive em comunidade, a gente ministério, a gente faz junto, família, a gente faz junto, não é? Sim. Nós não somos uma ilha, então vai lá e resolve. Jesus está falando sobre isso, precisamos aprender a resolver. Ninguém aprende isso de uma hora para outra, ninguém revela a Cristo em todas as suas resoluções, geralmente a gente erra, passa bastante vergonha, machuca a gente, tem uma lista de gente a pedir perdão, né? Tem dia que dá vontade de pedir perdão genérico, né? Fala, gente, ó... Sim, fazer um geralzão aí, ó. Geralzão aí, gente, perdão aí, ó. Perdão geral, desculpa né? Qualquer coisa aí. Mas, e Jesus até fala, se tiver alguma coisa a pagar, pague até o fim. Não fique enrolado nessas coisas. Cristão precisa aprender a resolver as coisas. Não é agradável. A gente não se sente bem, mas a gente precisa aprender a resolver as coisas. Eu acho que eu vivo um paradoxo, porque uma das coisas que eu sempre falei para minha esposa, que minha esposa hoje ela está sendo muito tratada, já melhorou muito nessa questão, mas às vezes ela ficava muito nesse, eu acho que fulano de tal tá com alguma coisa comigo. Eu acho que fulano de tal tá assim. Eu falei, por que você não vai lá e pergunta? Para e conversa. E assim, em todas essas situações que ela fez isso, as coisas mudaram o cenário. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que talvez nem viva tanto aquilo que eu prego, mas assim, acho que a questão é que, no meu caso mais conversas difíceis. Pedir perdão é uma conversa difícil. E então eu confesso que eu procrastino muita coisa. E é mais uma da série de coisas que assim, a gente não pode romantizar. Nossa, temos que parecer como Jesus, né? Temos que amar todas as pessoas, temos que perdoar. Gente, isso é difícil, demais difícil, e é uma das coisas que a gente mais vai brigar com Deus, porque a gente vai falar para Deus, Deus, você não está vendo o que está acontecendo, principalmente quando a gente tem um senso de justiça. Então assim, e o pior de tudo é quando você ainda não perdoa o que nem fizeram com você, fizeram com uma pessoa que você gosta. Então, é muito difícil. O crente precisa ser desenrolado nessa questão, porque a gente estava falando aqui fora do ar, né? Às vezes a igreja, às vezes a gente como cristão, a gente para no meio do caminho, sendo que Deus quer que a gente prossiga. Quando Paulo fala sobre um corredor, o corredor é aquele cara, eu já corri, ano passado eu fiz algumas maratonas, né? Algumas provas de corrida. E uma das coisas que você mais tem na tua cabeça é o foco de onde você quer chegar. Primeiro porque, cara, se não for sua disciplina, se não for sua cabeça ali na mente, você vai parar no meio do caminho. E é interessante pensar que às vezes os caras dão água, né? Dão. E aí, você não olha para o cara da água, você pega. Tanto é que a hora que você pega, às vezes ela cai. Caiu, já era. Você continua. Sim. Entendeu? Você continua, você vai ter que pegar água só lá na frente, você não vai voltar a pegar, porque se você voltar... E o que acontece? Dentro da igreja, às vezes eu tenho visto isso. Não estou falando só da nossa igreja, estou falando de uma forma geral na nossa vida. A gente às vezes para pegar água. Já passou um monte de gente, já foi embora. Sendo que Jesus, na verdade, fala assim, cara, esquece isso aqui, vai embora, lá na frente tem. Entendeu? Então a gente tem parado, e essa situação da falta de perdão, essa situação da nossa falta de maturidade, da nossa falta de sabedoria, é como se fosse essa aguinha que caiu ali, que você quer pegar, porque você está... Você sente sede naquele momento. A gente precisa sair da geração DR. Porque a geração DR é infantil, é chata. O pedir perdão é algo muito leve. A gente trabalha com os noivos e uma coisa que a gente fala para todo mundo, gente, não é drama. Não. Esquece o drama. No casamento, se você for fazer um drama, uma cerimônia de perdão, comprar um presente, sei lá o quê, toda vez que você dá uma mancada, você não vive. Não, eu vou ficar pobre. A gente precisa sair dessa geração DR em todos os nossos relacionamentos. É olhar para o outro e falar, meu, foi mal, hein? Nossa, péssimo, foi péssimo agora. E conseguir fazer isso de uma forma simples, né? Lembrando que isso é entre irmãos. Eu preciso fazer isso e preciso que você seja um pouco mais simples nas coisas que acontecem. É algo recíproco. Olha, a gente estava fazendo tal coisa aqui, se desentendeu, você não entendeu a minha opinião, eu não entendi a sua. Nossa, nós não nos entendemos. É só isso.
Eu não vou sentar e explicar o problema de comunicação, lembrar de algo que aconteceu na sua vida 20 anos atrás, acabar com você só porque a gente se desentendeu. Não precisa ter a cerimônia pública do perdão. A gente costuma falar isso, sabe criança pequena? Criança pequena, você chama ela para conversar porque se desentendeu e fala para ela, agora pede desculpa para o coleguinha, pede desculpa para o coleguinha, sai brincando. Isso é muito bonitinho porque a gente está falando de questões simples. No adulto a gente pode ter questões complexas, por isso que a gente precisa ser ainda mais sábio em relação a isso. Para a maioria das coisas não é, pessoal. Sabe por quê? Porque a gente nem se conhece. A verdade é que a gente nem se conhece. E às vezes a gente fala isso no trabalho, no emprego, na igreja, em outras coisas. Tem pessoas que nos conhecem 2 horas por semana aqui, 3 horas e meia por semana aqui. Fala, gente, a gente não se conhece o suficiente nem para ter problema um com o outro. Por isso nós precisamos ser um pouco mais simples, como Jesus está falando. Está dando oferta, está prestando culto. Percebeu que você tem alguma coisa? Resolve. O mais importante são as relações humanas do que as cerimônias. Mas lembrando que isso também não dá autoridade, não dá lugar para que a gente fique se prejudicando e fazendo mal para o outro deliberadamente. Eu sinto uma inveja santa de gente que é muito desenrolado com isso. Assim, nossa, pediu perdão, acabou a história. Nem mais. Já, e o pior é que a gente, às vezes a gente é tão enrolado com as coisas, com os nossos sentimentos, que a gente não consegue acreditar que para a pessoa está tudo certo mesmo. Não tem essa. Eu acho estranho assim, tem gente que acontece alguma coisa, depois a pessoa fica te olhando meio de olho para ver a sua reação. Eu acho esquisito, porque eu não penso assim. Eu falo, tá certo, tá errado, tá errado. Eu não ligo muito para as coisas, né? Então tá certo, acertou, bola para frente, tá errado, tá errado. Aí é uma outra questão. Mas a pessoa fica te olhando meio de lado assim, tipo, qual vai ser a reação, né? Será que ela sabe? Sei, e tá tudo bem, gente. Vamos que a gente tem coisa para fazer. Vamos sair disso. Eu preciso aprender mais isso, Sara. Eu preciso aprender. Olha, se eu for brigar com todo mundo que quer brigar comigo... Nossa, não talvez você tenha no chat aí, eu vou compartilhar também aí a mesma dor que eu sinto e que Deus precisa tratar. Deus, e assim, é o processo de Deus do tratar mesmo, assim. Eu sinto que Deus tem tratado essa área na minha vida muito bem, assim. Mas é aquilo, acho que talvez seja, acho que o crente ele tem processos, áreas da vida que todo esse processo de santificação, assim, vai ser aquele tratar bem cirúrgico, assim, até a glória, assim, né? Eu acho que Deus, ele sabe exatamente quais são as áreas, assim. E é interessante pensar que quando a gente fala sobre tentações e provações, tentação Deus não dá. Não, é sempre do mal. A provação, às vezes, é Deus nos testando, Deus moldando o nosso caráter em relação a algumas coisas. Aí a gente volta lá no irai-vos, mas não pequeis. Não é que nós vamos nos tornar insensíveis ou vamos nos tornar perfeitinhos. Na verdade, a ira está prevista lá. As pessoas vão nos trair, vão nos decepcionar, vão mentir para a gente e tal. Mas essa raiva que é passageira, que é justamente porque a gente se sentiu ofendido e expressa isso, mas consegue resolver, ela não vai se instalar na nossa vida, o ódio leva a gente a dar mau testemunho. E isso, quando você falou no bloco anterior a respeito desse negócio de a gente virar avaliador das coisas, essa avaliação, ela envolve esse sentimento muito ruim que nos leva a dar falso testemunho sobre as pessoas. Quando nós nos sentimos no direito de avaliar dessa forma, quando nos perguntam sobre determinada pessoa, a gente vai mentir. Sim. A gente vai mentir, a gente vai prejudicar, a gente vai desejar que a pessoa não tenha, não faça, não possa. E isso é um negócio que está acontecendo com muita frequência. Eu só fico olhando o negócio desse negócio de falso testemunho. O povo tem e não sabe o quanto isso é grave diante de Deus. Nós estamos falando de uma pessoa através dos nossos olhos. Perigo, gente, é sinal de perigo, sinal que nós estamos odiando pessoas, estamos assassinando essas pessoas, né? Assassinando destino, assassinando propósito, porque nós estamos odiando as pessoas. A gente vive numa era do recorte de Instagram, né? A gente viu o recorte, eu estava agora escutando até um vídeo de um cara que ele reage a algumas coisas de pregação, né, que mandam para ele. E ele falou assim, gente, me mandaram um recorte, mas eu fui atrás da pregação toda.
porque eu não vou basear a minha opinião a Exatamente. respeito do recorte. Tudo bem que a opinião dele, ele criticou Continuou mesmo. sendo a mesma. Mas pelo menos ele entendeu o contexto. Eu acho que a gente vive nessa questão do... O Reels, hoje ele tem até 3 minutos no Instagram, né? Mas falam que até 1 minuto e meio é a melhor opção para engajamento, para ele entregar mais. Eu acho que a gente vive hoje numa avaliação das pessoas, uma pegada de recorte de Reels, Muito né? precipitada, muito sem fundamento. E nessa sociedade de direitos que nós vivemos, né? Porque nós temos esse direito da avaliação, do julgamento, nós vamos viver disso daqui, né? É muito perigoso para quem é cristão, porque esse não é o ensinamento de Cristo. Falou, eu não conheço a cena inteira, eu não conheço a fala inteira, eu não conheço a pregação inteira. A Bíblia diz que nós vamos julgar sim. Vocês não sabem que vocês vão estar ao lado de Cristo lá. Vocês vão julgar tudo, gente, vão julgar as nações. Só que nós não vamos ficar criando critérios de julgamento. E o que está acontecendo é isso. A gente está assumindo muito critério de julgamento que não é direito nosso. E outra, quem trata é Deus, né? Então não sou eu que vou resolver o problema de todo mundo com a minha opinião. E se quiser dar opinião, dá de forma honesta. Senta, escuta. Fala, me fala sobre tal coisa. Deixa a pessoa falar inteiro, aí você vai entender. Fala, nossa, eu estava pensando aquilo. Ou realmente aquilo era verdade. A gente não dá para ficar vivendo de recorte, não. A gente se torna muito desonesto com essas coisas, né? Como se a gente tivesse uma vida linear. Eu acordo todo dia flat, vivo bem, nunca vou errar, né? Exatamente. Eu acho que a grande lição que a gente tira dessa pregação é entender que existem tantas áreas, tantas palavras que a gente já proferiu, talvez para pessoas que mataram pessoas, né? Então nós nos tornamos homicidas muitas vezes, né? Eu acho que mais uma lição a Bíblia fala, no livro de Tiago, sobre a sabedoria que Deus dá em generosidade, né? Então assim, se Ele dá em generosidade, Ele dá para aqueles que buscam. E a Bíblia fala que, né, aqueles que buscam, Ele dá, né? E a sabedoria ela é uma peça-chave para essa questão do que você fala, que você deixa de falar, né, para pessoas. Aliás, até o que você deixa de falar e você deveria falar para pessoas, isso pode estar matando pessoas. Porque às vezes você tem uma palavra que a pessoa precisa, mas às vezes você não dá. Porque às vezes Deus até vai querer que você fale para uma pessoa que você nem tem tanta intimidade, você tem até algum problema com ela, né? O perdão ele pode libertar tanto você como também a pessoa, né? Com certeza. Então, eu acho que a sabedoria é o ponto-chave disso, é entender que não é o exterior, não é aquilo que a gente faz. Talvez você não vai pegar uma arma, e torce por isso, não pegar uma arma e matar uma pessoa. Mas isso... quando você mata pessoas através da tua palavra, do que você fala, a Bíblia fala, Jesus fala, você se equipara a pessoas que fazem isso literalmente, né? E dentro da igreja isso é um perigo, né? É isso, né? É a gente entender, tomar conta, frear nossa língua em relação a isso, né? É um exercício, um ensino para todos nós, né? Não matarás, não seja homicida. Gente, a gente está chegando no final do programa, né? Mais um programa. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, compartilha esse link, assista, essa live fica salva aqui no canal, então você pode assistir depois, tá bom? Assista a série Contra a Cultura Cristã, está na aba playlist. Siga-nos no Instagram, @Igreja Amor e Movimento. Siga o Instagram do College, am.college. Também entre na nossa plataforma. Aqui o QR Code, vou pedir para colocar o QR Code aqui, a plataforma para você, ponta a câmera do seu celular para você se inscrever. Aulas sobre a Bíblia, estudar a Bíblia, 100% gratuita e online. As aulas presenciais, elas já terminaram, sabe? A gente deu uma paradinha agora final de ano, porque nós temos todas as confras, as celebrações, é tempo de celebrar, então nós demos uma paradinha, a gente volta nas férias, com curso de férias, que aí você que faz faculdade ou que tem outras atividades vai poder participar. À noite a gente vai anunciar isso com calma. E essa semana que vem, na segunda-feira, entra no College uma integração tanto da plataforma com o Instagram,
e outras atividades que envolvem ensino na igreja, como o Connect e o Kids, num tema só, que nós vamos estar trabalhando a expectativa messiânica. Afinal de contas, o que eu espero encontrar quando eu leio toda a Bíblia? Nós lemos a Bíblia inteira juntos, o que a gente esperou encontrar? O que nós de fato encontramos? E entra mais uma coisa que é muito interessante, que muitas vezes a gente está nessa questão de avaliação, julgamento, porque a gente não sabe o que está fazendo. Uhum. Nós vamos subir uma série de perguntas e respostas e reflexões a respeito do que é a teologia pentecostal. E já dou spoiler aqui, que é muito mais fácil você dizer o que a teologia pentecostal não é do que ela de fato é. Se você tem curiosidade sobre isso, para entender o que os pentecostais pensam e esperam, vamos colocar lá no college. É isso, então se inscreva, ative, aí ó, já aponta a câmera do seu celular, maravilhoso. As aulas do college, elas nos ensinam demais. Queria lembrar que dia 29 de novembro agora nós teremos o último batismo do ano. Lá no college tem uma aula, o pastor Silas tem uma aula completa sobre batismo, então assista essa aula, né? Se batize, você pode se inscrever pelo nosso aplicativo Igreja Amor e Movimento, disponível para iOS e Android. E no dia 10 de dezembro temos DNA. Se você está aqui na nossa igreja há um tempo, está chegando agora, DNA é um momento especial para você entender um pouco sobre a visão da nossa igreja. É importante, se você frequenta a nossa igreja, entender a visão da nossa igreja, né? A visão do pastor da nossa igreja, né? Para onde estamos indo. Né? Senão você vai ser apenas um frequentador, né? E você não vai entender muito bem para onde nós estamos indo. Então, dia 10 de dezembro, você se inscreve também pelo nosso aplicativo. Certo? Certo. É isso. Mais um programa terminando. Deus abençoe muito a tua vida. Lembrando que domingo temos 2 cultos, 9h30 e 11h30. Bom, obrigado, Sara, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom falar da palavra de Deus. Amém. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.